A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, eu sirvo a Deus na Iadibir, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Birigui. Campo este, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo a essa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Nós trataremos hoje sobre a teologia de Zofar. Estamos estudando o livro de Jó. A revista desse trimestre traz por tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós vimos nas lições anteriores a argumentação dos dois amigos de Jó, o Elifaz e o Bildade. Vimos que essa argumentação ela se dá em ciclo, eles tiveram 3 ciclos de conversa e a revista traz então um apanhado, traz um resumo dessa argumentação desses dois. Hoje nós estaremos vendo a argumentação de Zofar. O tema de hoje é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O textual nos diz assim: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó 11:18. É a argumentação de Zofar e ele diz que Jó olhará em volta e estará seguro se fizer aquilo que ele está dizendo que Jó deveria fazer. Perceba que quando ele fala lá em olharás em volta e estará seguro, dá a ideia de cerca. E quando a gente pensa em cerca dentro desse contexto, nos faz lembrar exatamente a argumentação de Satanás, que diz assim: porventura serve Jó a Deus de balde? Tu o cercaste de bens. E o Zofar vai argumentar exatamente isso aqui. Se você fizer o que eu estou falando, você vai olhar em volta e você estará seguro. Terá uma cerca em volta de você. A verdade prática vai dizer assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. E eu gostaria de trazer aqui o exemplo de Isaac, que era um homem pacífico, era um homem justo, porém os seus homens cavaram poços e os vizinhos vieram e contenderam por aqueles poços. Ou seja, mesmo sendo um homem justo, como a Bíblia apresenta, o Isaac teve tribulação, dentre tantos outros. A impressão que nós temos é que esses amigos de Jó falaram por ordem de idade. Começou Elifaz porque ele era o mais velho. Aliás, até na sua argumentação ele vai dizer assim, que existia sabedoria, quando ele fala com Jó, ele diz: Jó, existe sabedoria além dessa que você conhece. Tem homens sábios que têm idade para ser seu pai. Alguns comentaristas acham que ele estava falando dele mesmo, porque ele era o mais velho dos 3. Depois veio o Bildade e depois veio o Zofar. A impressão que nós temos é que o Zofar, ele era o mais jovem, ele era o menos sábio. A gente pode depreender isso pela a maneira como ele inicia o seu discurso. Os outros dois iniciam de maneira suave, eles iniciam de maneira tentando dialogar com Jó, tentando convencer Jó. A hora que eles veem que não dá certo, eles acabam apelando. Mas o Zofar ele já entra de maneira muito dura, vai chamar Jó de mentiroso, de tagarela, vai comparar Jó a um jumento. E ele vai afirmar que o justo não passa por tribulação. Nós não temos o significado exato do nome Zofar, mas as teses que aparecem são de que seria peludo ou áspero. O termo áspero tem tudo a ver com a personalidade dele, né? A diferença da argumentação de Zofar e dos outros dois amigos é que os outros dois eles têm 3 ciclos de conversa e o Zofar ele tem apenas 2. Muito embora nós encontremos a argumentação de Zofar em Jó no capítulo 11 e em Jó no capítulo 20. Então nós afirmamos que são só 2 ciclos. Porém, alguns estudiosos dizem que no capítulo 27, a partir do verso 13, apesar de lá no subtítulo estar dizendo Jó responde, no capítulo 27, no verso 13, alguns comentaristas afirmam que essa fala não é de Jó. Do verso 13 em diante, que essa fala é de Zofar.
Por que é que eles afirmam isso? Devido à semelhança que existe na argumentação do capítulo 11, do capítulo 20 e do capítulo 27, verso 13. Vamos lá então. A nossa introdução vai nos dizer que o Zofar afirma que o justo não passa por tribulação. Ele é mais duro, porque ele inicia a sua argumentação assim. Logo no verso 2 ele vai dizer assim: porventura não se dará resposta à multidão das palavras, e o homem falador será justificado? Já inicia chamando Jó de tagarela. Se não bastasse isso, vai chamar de mentiroso também, ao dizer assim no verso 3: as tuas mentiras se hão de calar os homens, ou seja, os homens serão calados por causa da tua mentira. E diz assim: zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Então o Zofar ele encarava como uma responsabilidade, como um encargo para ele mesmo, o fato de contrapor os argumentos de Jó e envergonhar Jó. Por isso ele entra de maneira tão dura, de maneira tão áspera. Se não bastasse isso, ele vai dizer no verso 4: pois tu dissestes, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é esclarecer essa questão de doutrina. O que é doutrina? Principalmente no meio pentecostal, existe uma confusão quanto a isso devido ao uso que se fazia do termo doutrina. Antigamente, quando ia se tratar de assuntos administrativos, colocar alguém em comunhão, disciplinar alguém, antigamente tinha-se o hábito de anunciar para a igreja que isso estava sendo feito. E associou-se então a ideia de doutrina à ideia de regras, a ideia de inclusão, de exclusão. Mas na verdade o que é a doutrina? Doutrina é ensino. Isso é tão verdade que o termo doutrina ele não é só usado dentro do contexto religioso. Ele é usado também dentro do direito. Porque doutrina é ensino. Então, quando nós estamos sendo ensinados dentro do verdadeiro evangelho, do verdadeiro estudo bíblico, nós estamos sendo doutrinados. Nós estamos aprendendo a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Zofar ele vai argumentar que Jó estava defendendo uma determinada doutrina. Na verdade, Jó não tinha formulado doutrina nenhuma. O que Jó estava combatendo era a doutrina dos amigos. O Elifaz vai dizer assim: você só pode ter pecado, porque senão você não estaria nessa situação. Então, o Elifaz está defendendo que isso não poderia acontecer se a pessoa não estivesse em pecado. E Jó vai argumentar o seguinte: olha, se isso pode acontecer, eu não sei. O que eu sei é que eu não estou em pecado. E aqui ele estava confrontando a doutrina do Elifaz, depois a doutrina do Bildade e agora confrontando a doutrina do Zofar. No tópico primeiro, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. É a argumentação de Zofar. Primeiro subtópico, Deus é grande e sábio. Ele vai dizer aqui que aquilo que estava acontecendo fazia parte de um julgamento divino. Vai dizer: você não tem para onde correr, Jó. Deus é sábio e ele está te punindo porque você merece. No capítulo 20 do livro de Jó, versos 27 ao 29, vai nos dizer assim: os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas, no dia da sua ira se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Então aqui, além de ele já ter chamado Jó de tagarela, de mentiroso, agora ele vai chamar de ímpio e ele vai usar exatamente as coisas que aconteceram com Jó. Vai dizer: as suas riquezas serão transportadas no dia da ira de Deus. Não foi isso que aconteceu com Jó? As suas riquezas foram transportadas. Ele perdeu tudo que ele tinha e tudo que ele mais amava. Então a conclusão que Zofar chega: Deus é grande e sábio, e se ele está fazendo isso, existe um porquê, e esse porquê é que Jó é ímpio. Na verdade, Deus é grande e sábio,
ele tem a prerrogativa de fazer isso porque ele é soberano, mas o fato é que ele não estava fazendo isso pelo fato de Jó ser ímpio. Aliás, ele estava fazendo isso exatamente por coisas que eles desconheciam. Coisas que até o próprio Jó, motivos que até o próprio Jó desconhecia. Eu quero ler Provérbios 11:31 para nós esclarecermos isso. Quando ele diz aqui: eis que o justo recebe na terra retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Algumas versões trazem: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. E é uma grande verdade. A gente vê que a pessoa, muitas vezes, até pela sua própria justiça, ele acaba sendo prejudicado. Como foi o caso de Jó. Jó era um homem tão justo que incomodou o próprio Satanás. Ou seja, a justiça de Jó provocou a provação de Jó. Prosseguindo aqui, o Zofar vai no capítulo 11, no verso 12, ele vai dizer assim: mas o homem ímpio é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como uma cria do jumento montês. Ele vai dizer que o homem ímpio é falto de entendimento. E quem é esse homem ímpio? É o Jó. E vai comparar o Jó com um jumento montês. E nós devemos lembrar que esses homens vieram consolar o patriarca e agora estavam acusando, e de maneira muito dura. O Zofar ele vai argumentar que Jó usou palavras exageradas, palavras desrespeitosas, que ele fez uso da justiça própria, e vai mostrar que Jó é ignorante sobre as coisas de Deus. Existe alguma verdade na teologia de Zofar? Existe, como existia na dos outros dois. Qual era o grande problema da teologia de Zofar? O mesmo problema que existia na dos outros dois. Não admitia exceção. É verdade que Deus pune o ímpio? Claro que é verdade, a Bíblia vai nos apresentar isso. Agora, o justo não passa por tribulação? Nós sabemos que sim. E Jó vai argumentar exatamente isso. Subtópico 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. No caso da disputa aqui entre Zofar e Jó, ele acreditava que Jó tinha se declarado puro e sem culpa. Ora, se alguém se declara puro e sem culpa, e esse alguém está passando por uma tribulação, e na teologia de Zofar isso era impossível acontecer, então a única conclusão que ele podia chegar é que essa pessoa não era pura e justa. Essa pessoa, muito pelo contrário, era ímpia. No Salmo 73, nós vamos ver o salmista se queixando exatamente disso, que ele observava que as pessoas passavam, o justo passa por provas, por tribulações, enquanto o ímpio muitas vezes está aí de maneira regalada, vivendo até de maneira esplendorosa, muitas vezes blasfemando contra Deus, né? E isso incomodou o salmista, até que ele disse assim: eu estava embrutecido, eu era como um animal diante de ti, porque ele estava inconformado com aquela situação. Ele diz assim: até que eu entrei no santuário e eu compreendi o fim deles. E hoje a gente entende, só que olha a teologia que nós temos. Nós temos as informações da teologia do Antigo Testamento, nós temos a teologia do Senhor Jesus Cristo, que clareou todo o nosso entendimento, nós temos a teologia paulina, a teologia lucana, coisas que eles escreveram que hoje clarearam o nosso entendimento. Mas o Jó e os seus 3 amigos, eles não tinham isso. Os 3 amigos valiam-se das suas experiências, e o Jó, a única coisa que ele sabia é que ele era justo, essa era a sua defesa, que ele era justo, que alguma coisa estava acontecendo, ele não sabia o motivo, mas que o motivo não era o seu pecado. No subtópico 3,
tolo se passando por sábio. Jó que vai usar a ironia mais uma vez. Eu tenho enfatizado isso, enfatizo novamente, que o livro é de linguagem poética. E dentro da poesia, a ironia está sempre presente. Capítulo 12, verso 2, por exemplo, Jó vai dizer assim: na verdade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós e não vos sou inferior. Quem não sabe tais coisas como essa? Jó começa a zombar deles aqui e vai dizer assim: olha, eu tenho dó da humanidade, porque quando vocês três morrerem, acabou a sabedoria no mundo. Vocês são a fonte da sabedoria. O mundo vai ficar desprovido de sabedoria quando vocês morrerem. E aqui ele acaba humilhando os três amigos e, claro, vai desenvolver a ira deles. E Zofar vai se sentir na obrigação de tentar retrucar Jó e de tentar calar Jó. Na verdade, esses três amigos, eles se apresentam como um legítimo representante de Deus. Eles querem se mostrar como a boca de Deus na terra. E Jó vai arrematar os seus argumentos dizendo assim: vocês são médicos que não valem nada, que não têm capacidade de curar ninguém. Tópico segundo, a conversão como resposta à aflição. O Zofar, ele vai defender aqui a purificação moral. Então, ele também, como seus amigos, vai defender uma moralidade, ele vai defender vamos dizer assim, uma conversão de fora para dentro. Ele vai defender aqui o cumprimento de regras. E vai imaginar aqui que esse cumprimento de regras pode mudar a situação de Jó. Nós vamos encontrar isso muito na pessoa dos fariseus. Os judeus, por muitas vezes, eles guardavam aquela moralidade rígida e eles confrontavam o Senhor Jesus por causa disso. Certa ocasião, alguém chegou para Jesus e disse assim: por que é que os teus discípulos estão quebrando a tradição dos antigos? Ou seja, regra. Porque eles não lavam a mão para comer. E Jesus dá uma aula para eles e diz assim: aquilo que entra na boca do homem não contamina o homem, mas é aquilo que sai. Porque aquilo que entra vai ser lançado fora. Mas aquilo que sai da boca do homem está no coração. E o coração revela o que o homem é de verdade. Então essa moralidade é exatamente o que o Zofar defendia. Essa purificação moral era exatamente o que o Zofar defendia. E a gente sabe que isso é meramente maquiar o homem. Isso é um conserto de fora para dentro. E nós sabemos que quando Jesus entra no coração da pessoa, a transformação é tal que a pessoa começa a mudar as suas vestes, a pessoa começa a mudar o seu andar, ela começa a mudar o seu falar. Por quê? Porque é uma transformação verdadeira e não essa que Zofar estava defendendo, que era uma transformação de fora para dentro. Ele vai defender aqui, ainda no subtópico primeiro, se Jó se dedicasse, ele começa a enumerar, né, no capítulo 11, verso 14, ele vai dizer assim: se tu preparaste o teu coração, estendesses a tua mão para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantará sem mácula, estarás firme e não temerás. Então o que ele sugere aqui? Primeira coisa, você deve ter uma conduta correta. Segundo, você deve orar. Terceiro, você deve renunciar ao pecado. E ele vai dizer que se Jó cumprisse essas coisas, certamente a sorte de Jó seria restaurada. E nós sabemos que não é dessa forma. Vamos lá. O que ele está defendendo então aqui é um moralismo salvífico. Ele está defendendo que essa moralidade ela é capaz de salvar. E nós sabemos que não é. Nós sabemos que existem religiões por aí que são extremamente rígidas na conduta e na moral. No entanto, nunca aceitaram Jesus como Salvador. E a Bíblia apresenta que essa é a condição para a pessoa ser salva,
aceitar Jesus como Salvador. E aí a gente vê então que isso é apenas um legalismo religioso. Prosseguindo aqui no subtópico 2, vai dizer assim: é possível negociar com Deus? E os estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus. Perceba que se o Zofar tivesse conseguido o seu intento, Jó teria feito exatamente o que Satanás disse que ele faria. Porque Satanás argumenta: porventura serve Jó a Deus de balde? Então isso é uma negociação com Deus. E infelizmente existem pessoas, existem movimentos aí que ensinam as pessoas a negociarem com Deus. Um dia desses eu vi uma pessoa dizendo um absurdo, afirmando que Jó não era dizimista. E quando alguém disse: como é que você pode afirmar que Jó não era dizimista? Ele falou: porque se ele fosse dizimista, nem Deus poderia tocar na vida dele. Olha que absurdo. Essa é a teologia de Zofar. Dizer que se cumprisse certas coisas, nem Deus poderia tocar nele, é a teologia de Zofar. E nós sabemos que essa teologia não é verdadeira. Deus é soberano. E Ele tem, como Senhor, como soberano, Ele pode conduzir as nossas vidas, permitir coisas nas nossas vidas que muitas vezes nós não entendemos. Para os seus discípulos, Jesus disse assim: olha, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas depois vocês entenderão. E existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende na hora, mas depois a gente entende. Eu conheci uma pessoa que testemunhou algo que ele presenciou de um irmão, que o irmão estava fazendo uma viagem e no meio dessa viagem o irmão teve uma diarreia terrível. Precisou pedir para o motorista parar fora da parada, não era a parada costumeira, teve que parar fora da parada, e naquela parada o irmão correu para o banheiro e atrasou o reinício da viagem. A hora que ele foi entrar no ônibus, sentiu cólica novamente, teve que correr para o banheiro novamente. O motorista foi lá e falou: você me desculpa, mas eu não posso ficar atrasando a viagem por tua causa. Desceu a mala do irmão e prosseguiu a viagem. E o irmão ficou muito abatido com isso, se sentiu humilhado com isso, porque todo mundo no ônibus soube o que estava acontecendo com o irmão. E por fim, aquele ônibus bateu. E muita gente morreu, inclusive o companheiro de banco desse irmão. Então existem coisas que estão muito além do nosso entendimento. Por isso nós temos que tomar cuidado para não pecar no nosso julgamento relacionado às outras pessoas, não achar que a pessoa está em pecado por isso que está passando pela prova, não ser precipitado com os nossos lábios. E lembrar que muitas vezes a gente acaba fazendo o papel dos amigos de Jó, querendo explicar situações nas quais nós não fomos chamados para explicar. Quando o irmão está na prova, nós devemos estender a mão para o irmão e deixe que Deus tome conta da situação. Se o irmão quiser explicação, muitas vezes Deus explica e às vezes Deus não explica, simplesmente Deus deixa as coisas acontecerem. Existem coisas que só a eternidade vão nos revelar. Vamos lá. A angústia de Jó. Jó vai começar a dar sinal de desgaste, sinal de desânimo. Existe um provérbio que diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. Imagina você na prova, esperando Deus te restaurar, e no lugar da restauração vem pessoas para te consolar e começam a te acusar. E Jó vai apresentar aqui que ele sentiu o baque. Isso não aconteceu apenas com Jó. É um herói da fé, mas isso não aconteceu com Jó. A gente vê que isso aconteceu com Elias. A gente vê que aconteceu com Davi. A gente vê que aconteceu com grandes homens de Deus. Vê que aconteceu com o profeta Abacuque. E isso acontece comigo e com você também. Porque nós não somos super-homens, nós não somos super-crentes. Apesar de conhecermos a experiência de Jó e nos inspirarmos nela, nós podemos nos abater. Isso é perfeitamente possível. Mas, assim como Elias se abateu, mas não ficou prostrado, assim como Abacuque se abateu, mas não ficou prostrado, e tantos outros, assim também conosco. Podemos até nos abater porque somos humanos, mas não podemos ficar prostrado. O fato é que nós percebemos que Jó estava desvanecendo. Ele vai argumentar aqui o seguinte:
Há esperança para a árvore 7 vezes morta, porque ao cheiro das águas ela brotará. A impressão que nós temos é que Jó estava pessimista em relação à sua situação, por isso ele vai fazer a comparação da árvore. Ele vai dizer assim, para a árvore 7 vezes morta, há esperança, ao cheiro das águas ela brota, mas a minha situação está muito difícil. Jó estava reclamando então esse cheiro das águas na vida dele que poderia revivificar a sua vida. Ele vai dizer no final, morrendo o homem porventura tornará a viver, e as suas forças só vão recobrar quando ele vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor, e vai dizer que ainda que ele esteja morto, em sua carne ele veria Deus. Então as esperanças, elas brotam, elas renascem. Mas Jó, nesse ponto aqui, ele estava muito desanimado. Tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. Era essa a argumentação de Zofar. Deus castiga os maus. E se você está sendo castigado, é porque você é mau. Essa teologia, ela só vai ser combatida depois, vai ser esclarecida depois. O leque vai ser aberto quando o Eliú, o quarto amigo de Jó, ele surge e ele vai dizer que muitas vezes Deus usa o sofrimento, a tribulação, como medida pedagógica para moldar alguém, para melhorar alguém, para ensinar alguma coisa a alguém. O Zofar, ele vai argumentar que essa prosperidade dos ímpios, ela é passageira. E ele vai dizer, você pode observar, eles até prosperam, mas eles não prosperam para sempre. E Jó vai dizer, negativo. Você está enganado. Jó apresenta um paradoxo aqui no subtópico 2º, ele vai dizer assim, você está enganado. Basta olhar que tem ímpio, que ele vive a vida inteira de maneira regalada, falando contra Deus, não se importando com Deus, e além dele desfrutar de riqueza, ele consegue até passar essa riqueza para outras gerações, eles não são abalados. O salmista no Salmo 73 vai argumentar da mesma forma, vai dizer assim, não há aperto nem na sua morte. Então aqui nós estávamos diante de um paradoxo, onde Jó vai argumentar exatamente isso, que são coisas que nós vemos no nosso dia a dia. Subtópico 3, a verdade vem à tona. Qual que é essa verdade? A lei da retribuição nem sempre se aplica a todas as esferas da experiência humana. Existe lei da retribuição? Existe. Isso é indiscutível. Nós vamos ver isso no livro de Provérbios, nós vamos ver isso nos Salmos e nós vamos ver isso nas nossas experiências. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e ele me disse exatamente isso. Ele falou assim, o ano que ele achou que seria o período mais difícil da sua vida, e ele disse, eu vou me dedicar à obra de Deus. Já que eu estou sem condições de trabalhar, eu vou me dedicar à obra de Deus. E foi o que ele fez. É um dirigente de ponto de congregação e até um carro ele ganhou de presente. Ele falou, o ano que eu achei que seria o ano mais difícil foi o ano que Deus mais me fez prosperar. Então, existe a lei da retribuição, mas nós temos que entender que ela permite exceções. Chegamos ao final. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus, se você estiver na prova, se você estiver na tribulação, que Deus te ajude e que você entenda que muitas vezes a tribulação ela serve como medida pedagógica. Deus entende o nosso sofrimento, Deus entende o nosso gemido e Ele não está alheio a nada disso. Mas a Bíblia vai nos dizer que fiel é Deus, que com a tribulação nos dará também o escape e que nós não somos provados além da nossa força. Deus conhece o seu limite e Deus é justo. Quando Paulo foi questionar com Deus, falou, Senhor, estou além das minhas forças. Esse espinho na carne está me fazendo mal. Deus respondeu para ele, a minha graça te basta. Então, meu querido, permaneça na graça, que ela certamente será suficiente para te ajudar a suportar todas as provações. Que Deus te abençoe e até a próxima.